Meus queridos, diletos irmãos, a paz do Senhor, todos vocês, graças a Deus, estamos trazendo mais um conteúdo da palavra do Senhor e também finalizando o livro de Josué. No conteúdo anterior, nós falamos sobre as 6 cidades de refúgio, falamos sobre o altar, que trouxe confusão de entendimento entre as 9 tribos e meia e as 2 tribos e meia de Ruben, Gade e Manassés, que fizeram um altar em memória ao que Deus fez em Israel e o registro de que eles foram fiéis no cumprimento do seu dever, batalhando com Israel as guerras do Senhor, até que os israelitas tomaram posse de suas terras. Nesse conteúdo que estaremos agora analisando, estaremos falando sobre a despedida de Josué. Josué faz um chamado de fé. Primeiro, ele chama os líderes de Israel. Depois, ele se dirige a todo o povo. E aí a Bíblia fala sobre a morte de Josué e do sacerdote Eleazar, e também menciona como o sepultamento de Josué são registrados, são mostrados. Sendo assim, nós convidamos você a abrir a sua Bíblia nos capítulos 23 e 24 do livro de Josué. Iremos tratar de 2 seções fundamentais e gerais nestes 2 capítulos, que é exatamente a despedida de Josué dos líderes de Israel e a despedida de Josué de todos os israelitas, de todo Israel em geral. É importante esse último capítulo de Josué para que a gente possa entender como finalizou a vida desse grande general, sua confissão de fé, sua família, sua determinação com relação à lei de Deus, os compromissos dos israelitas com a lei de Moisés. Pois bem, no capítulo 23, versículo de 1 a 16, a despedida de Josué dos líderes de Israel. Nesse contexto, Josué mostra o que o Senhor fez e o que o Senhor deverá fazer no meio do seu povo. Josué lembra aos líderes de Israel que o Senhor deu a eles vitórias contra os seus inimigos. Vejamos o que diz o capítulo 23, versículo de 1 a 5. Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade muito avançada, convocou todo Israel com as suas autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais. Ele lhes disse: Estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês
toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Então aqui nós temos exatamente Josué mostrando o que o Senhor fez entre eles e mostra o que o Senhor fará, empurrando, eliminando as nações restantes que ainda ocupavam os territórios que pertence a Israel. No versículo 6 ao versículo 8 e versículos 11 ao 16, Josué mostra o que Israel deve fazer. Ele mostrou o que Deus fará. E ele mostra o que Israel fará ou deverá fazê-lo. As palavras de sabedoria de Josué, versículos 6 ao 8, ele diz: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Você está vendo aqui o aconselhamento de Josué como líder supremo da nação aos israelitas com relação aos hábitos culturais pagãos na região. Israel deveria cuidar de não se associar a ele de forma alguma, mas serem peritos, observadores e cumpridores da lei de Deus. Era a proposta do grande líder aos seus patrícios. Obedecer ao Senhor, que a gente viu aqui no versículo 6, não se associar aos pagãos, ser fiel ao Senhor. As palavras de alerta de Josué aqui, meus amados, versículos 12 a 16. Josué alerta os líderes no sentido de que a desobediência acarretará em desastres, tanto na vida espiritual como na vida social e cotidiana do povo de Israel. O descumprimento dessas verdades, dessas exigências da lei, trariam sobre os filhos de Israel toda a maldição da lei. Lembra quando eles leram o livro da lei no Monte Ebal e no Monte Gerizim? Pois bem, para não cumprir, para não sofrer maldições, desastres espirituais, a observância na lei de Moisés era prioridade de toda a nação. Então nós vimos aqui a despedida de Josué dos líderes de Israel, incentivando os líderes, chamando a atenção dos líderes à obediência restrita da lei de Deus para o bem, para o progresso da nação em sua história pelos séculos sem fim. Aqui nós estamos aproximadamente em 1400 e 1450 aproximadamente, 48 antes de Jesus Cristo. Pois bem, a despedida de Josué de todo o Israel, capítulo 24, versículos de 1 ao 33. Se você abrir a sua Bíblia e ler com mais segurança, para que nós não deixemos esse conteúdo muito extenso, fica melhor para você assimilar, portanto, a palavra do Senhor. Nos versículos de 1 ao 28, Josué trata de assuntos de maneira detalhada.
nos versículos de 1 ao 24, ele traz um resumo de tudo aquilo que pregou, que discursou entre os seus patrícios, entre os filhos de Israel. Nesse texto do capítulo 24, 1 a 24, Josué novamente recapitula a fidelidade e a bondade de Deus para com Israel. Ele mostra que Deus não falhou em nenhuma palavra daquelas que profetizou, que prometeu, desde Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, a Jacó, a Isaque, a Moisés e aos próprios israelitas na travessia do deserto, nessa peregrinação de 40 anos. Josué mostra a veracidade da fidelidade de Deus para com a nação que deveria ser única, exclusiva no mundo, que deveria representar Jeová, a humanidade, e, consequentemente, trazer, no contexto desta nação, o Messias, o semente da mulher, o prometido das nações. Esta era a responsabilidade de Israel em manter-se fiel a Deus. Pois bem, no versículo de 1 a 13, o que o Senhor fez, ele mostra. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhes dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, e a Isaque dei-lhe a Jacó e a Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aqui ele faz um resumo de toda a história da chamada de Abraão, a vida de Abraão, a vida de Isaque, a vida de Jacó, e termina chegando aqui em Israel, plantados na sua terra prometida. Por isso, dê uma pausa e faz a leitura completa dos versículos 1 ao 16 e você veja aqui o que o Senhor fez entre os seus filhos. Ele cita aqui, portanto, nos dias de Abraão, ele cita nos dias de Moisés, ele cita nos dias de Josué. Ele faz lembrar todas as passagens onde Deus estava sempre atuando de maneira gloriosa. Quando você abrir os versículos de 1 a 13, você vê, portanto, Moisés, Josué, relembrando, em forma resumida, todo um período de história desse povo onde Deus sempre esteve cumprindo a sua parte no acordo, nas alianças com os patriarcas. Versículos de 1 a 4 ele cita Abraão. Versículos de 5 ao 10 ele cita Moisés. Versículo de 11 ao 13 ele cita o próprio Josué, quando a Bíblia diz assim: Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. É Josué falando. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Os pais de Abraão se envolveram com idolatrias, caíram no mundo do paganismo
E Deus, por misericórdia, libertou Abraão daquele mundo e deu a Abraão uma luz, um novo caminho, uma fé, uma diretriz. E graças a Deus, o fruto dessa chamada a Abraão viera o Redentor da humanidade, Jesus Cristo, da tribo de Judá, da família de Davi, da casa de José. Que maravilha quando Deus trabalha justamente a restauração da humanidade, o perdão para a humanidade. Entre os filhos de Israel, dentro da cultura de Israel, da história de Israel, da fé de Israel, da religiosidade de Israel. A fidelidade de Israel era algo de muita extrema responsabilidade para o surgimento do futuro Messias. E como nós conhecemos a história deste povo? Pois bem, nos versículos 11 ao 13, o que Israel deve fazer? Versículos 14 ao 24. Nesse texto, Josué diz a Israel que eles devem obedecer e servir ao Senhor, assim como eles e sua família o farão. Versículos 14 em diante. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha o testemunho eficaz, contundente de um grande general de guerra. O testemunho de Josué. Nos versículos 25 ao 28, ele faz aqui uma simbologia, uma espécie de um símbolo. Josué erige uma grande pedra em frente ao tabernáculo para lembrar os israelitas da sua promessa. Perceba-se que sempre eles faziam um altar, um monumento, como algo memorativo, não como objeto de culto. Foi o caso das 2,5 tribos, que trouxe aquela confusão. E agora Josué erege aqui um monumento de pedra para mostrar, como uma forma de testemunho, o seu compromisso com Deus e o compromisso que os israelitas devem prestar ao Deus de Israel. E, finalmente, no versículo 29 ao 31, a Bíblia registra duas mortes. A morte de Josué e a morte do sacerdote Eleazar. Os dois sobreviventes do deserto do Egito. Eleazar nasceu, evidentemente, no deserto, mas daquela geração morre, portanto, Josué, no versículo 29 ao 31, e o sacerdote Eleazar, no versículo 33. O versículo 29 reza assim: Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos, a mesma idade de quem? De José, de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Então agora morre o grande líder, sucessor de Moisés, general de guerra, comandante do exército de Israel, Josué. No versículo de número 33, morre
o grande sacerdote fiel ao Senhor, Eleazar. Versículo 33 diz assim: Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dada a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Então nós temos dois fúnebres, Josué e o sumo sacerdote Eleazar. No versículo 32, a remoção, isto é, lembra que quando José estava na sua idade avançada, suplicou aos seus irmãos que não deixasse os seus ossos no Egito? Olha há quanto tempo esses ossos foram conduzidos pelos seus irmãos pertencentes à sua tribo e aos filhos de Israel. Agora, mostra no final do livro de Josué a remoção desses ossos. Versículo 32, os ossos de José, que haviam sido carregados de Canaã para o Egito, são enterrados em Siquém. Vamos ao versículo final do nosso estudo no livro de Josué, versículo de número 32. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, num quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor. Lembra dessa passagem? Pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José, e foi nesse terreno que os israelitas fielmente sepultaram finalmente os ossos do grande servo de Deus que foi José. Finalizamos aqui, portanto, o nosso análise no livro de Josué. Espero que você tenha gostado e que você possa deixar o seu comentário, que você possa dar um joia. Aqui no Facebook, as pessoas veem o vídeo, mas eles não tocam ali no joinha. Toque aqui no joinha, não custa nada você dar um joinha. E no YouTube, da mesma forma, esse vídeo ele é postado 2 vezes. Ele é postado aqui na página do Facebook e ele é postado na minha página do YouTube. Por isso eu mando você dar um comentário, você compartilhar a mesma, e fazendo assim, você vai nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar sua vida. E o nosso propósito é chegar em Apocalipse. E depois do Apocalipse, nas histórias extra-bíblicas que envolve a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Deus, a história da Igreja. E aí eu finalizo o meu objetivo, o propósito do meu coração. Deixar a palavra de Deus gravada para o elevo espiritual de muitas pessoas. Agradeço a você que tem compartilhado, que tem assistido, que tem deixado o seu like aqui. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Estou gripado, você está vendo. E no próximo conteúdo estaremos, portanto, entrando no livro de Juízes, uma fase terrível, uma fase de muita dificuldade para os sobreviventes, para os remanescentes, para a nova geração. Uma geração que não viu de olho nu tudo que Deus fez no Egito, no deserto. Apenas acompanharam alguns a passagem do Jordão. E mesmo estes que atravessaram o Jordão, passaram seu tempo de vida, morreram. Uma nova geração nasce, portanto, e é sobre esta geração
que o Espírito Santo inspirou o escritor a deixar os relatos do livro intitulado O Livro dos Juízes. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.